Falávamos ontem muito sobre a expectativa de saída de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, para cumprir pena em casa. Ele já está num apartamento em frente ao mar, em Copacabana. Além disso, o ex-governador vai passar o primeiro Natal em família depois de 6 anos de prisão. Vamos falar com o Pedro Duran, que tem todas as informações. Pedro está ao vivo com a gente. Ô Pedro, conta o que a gente tem de atualização da chegada do ex-governador. Eu já vi até uma foto. Você também publicou do Marco Antônio, o filho que foi buscá-lo na cadeia. O que mais que a gente sabe agora dessa prisão domiciliar e do que virá de pedidos adiante da defesa de Sérgio Cabral? Pois é, Tainá, boa tarde para você de novo, para quem acompanha o 360. Queria começar contando um pouco dos bastidores de como foi a primeira noite de Sérgio Cabral livre, fora da cadeia, ele que passou por vários presídios. Cabral tem 5 filhos, mas só 4 receberam ele nesse prédio aqui, em um apartamento da família em Copacabana. Essa imagem que circulou nas redes sociais foi postada pelo filho dele, Marco Antônio Cabral. A gente tem a tela aí, vou pedir para colocar na tela, porque essa imagem justamente mostra o momento em que ele chega em casa. Vocês estão vendo aí ele abraçado com o filho, recebendo um beijo do Marco Antônio Cabral, uma árvore de Natal que foi montada pela família ao fundo. Isso aconteceu nesse prédio aqui, no apartamento que ele entregou para a justiça o endereço aqui no bairro de Copacabana. O Marco Antônio foi o filho que foi buscá-lo na cadeia. Tentou ser candidato, foi candidato a deputado federal, tentou se eleger, teve pouco mais de 20 mil votos, não se elegeu. Ele que já tinha sido deputado federal quando Cabral deixou o governo, teve mais de 115 mil votos, 114 mil votos. Foi ele que foi buscar Cabral e trazer para cá. Por que não estavam os 5 filhos e apenas 4? Porque José Eduardo Neves Cabral, o filho que foi acusado pelo Ministério Público de integrar uma máfia de contrabando ilegal de cigarros, tem uma restrição judicial que proíbe que ele circule depois das 6 horas da tarde. Então ele não pôde estar com o pai, já que Cabral deixou o presídio 8h30 da noite, chegou aqui pouco depois das 9 horas da noite. E aí, portanto, estavam os 2 filhos do primeiro casamento e os 2 filhos com a ex-mulher Adriana Anselmo aqui esperando Sérgio Cabral nesse apartamento. Já há uma movimentação, Tainá, para que Cabral saia daqui e vá para um apartamento muito maior no bairro do Leblon, também aqui na zona sul do Rio de Janeiro. O advogado dele, Daniel Bialski, confirmou para a nossa produtora Pauline Almeida que, de fato, a família tem essa expectativa, está pensando, analisando, mas se isso for feito, claro, eles precisam avisar primeiro a Justiça, receber o aval da Justiça e aí sim fazer a mudança do ex-governador do Rio de Janeiro. Coincidentemente, eu conheço os apartamentos desse prédio, já visitei inclusive um deles, e é um apartamento sem muito luxo, é um apartamento relativamente pequeno. Esse prédio tem uma série de flats, ele tem ali uma sacadinha, uma varanda, e tem também um quarto, banheiro, uma espécie de cozinha e uma sala pequena também. Uma vida muito diferente daquela que ele tinha antes da prisão, quando foi preso em 2016 pela Operação Lava Jato. Ele veio para cá de carona com a advogada Patrícia Proetti, que é uma das advogadas que está na banca de defesa de Sérgio Cabral. Eu conversava com ela agora há pouco e ela me dizia que a estratégia da defesa é defender integralmente o cliente, o paciente, né? Porque eles falam dos habeas corpus deles, que é o Sérgio Cabral. E aí é importante ressaltar que são 25 processos. Tem 2 que eu consegui apurar que são os processos mais perigosos para a defesa e que estão mais avançados, que é justamente esse processo que está na mão da Justiça Federal de Curitiba, para o qual eles conseguiram habeas corpus para prisão preventiva, e um outro processo que corre aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro, nas mãos do juiz Marcelo Bretas, e que já tem recurso no STJ. Por que esses processos são perigosos? Porque eles já estão mais avançados. Então, para que Cabral seja preso de novo, ele precisa de uma condenação em última instância, ou seja, precisa que o processo seja transitado e julgado. E aí isso só acontece quando chegar ou no STJ
ou no STF. Por isso que preocupa a defesa esse recurso que foi apresentado no STJ, porque a qualquer momento, claro, na volta do recesso, os ministros podem avaliar, podem julgar e podem acabar concedendo a prisão para Sérgio Cabral se de fato ele tiver a pena de alguns desses crimes ou algum desses crimes de fato condenada, né, computada. E aí, obviamente, a defesa vai tentar descontar esses 6 anos que ele passou na prisão de qualquer que seja a primeira pena que, se ele for condenado, terá que responder no futuro, né, Tainá? Obrigada, viu, Pedro Durão. Pedro, gente, passou ontem o dia inteiro acompanhando esse assunto, então já sabe de tudo, tá na ponta da língua e tá aqui para atualizar a gente sobre os desdobramentos. Se tiver novidade, volta aqui, Pedro Durão, espaço aberto.